No relato bíblico da queda no Jardim do Éden, alguns ateus argumentam que Adão e Eva foram libertados ao comerem o fruto proibido. Supostamente, então, adquiriram sabedoria, tornaram-se livres de um Deus autoritário que os impedia de pensar. Porém, será que essa interpretação está correta? Vamos aqui analisar um vídeo da ateia Elaine Souza. Você já parou para pensar que o primeiro pecado da humanidade, segundo a Bíblia, foi buscar conhecimento? No Jardim do Éden, Deus cria um paraíso, mas proíbe o ser humano de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o problema nunca foi a maldade, foi a consciência. Adão e Eva não mataram, não roubaram, não mentiram. Só quiseram entender, só quiseram saber. Mas o castigo veio rápido. Expulsão, dor, vergonha, culpa. O recado é claro. Obedecer é mais importante do que entender. E pensar por conta própria é desobediência. A serpente que muitas vezes é vista como o mal, talvez seja o símbolo da razão, da dúvida e da coragem de questionar. Eva, a mulher, é quem toma a iniciativa. Ela não cai em tentação, ela se liberta. Mas na narrativa cristã é chamada de pecadora. Como sempre, a mulher que pensa vira ameaça. O Jardim do Éden não parece um paraíso, parece uma prisão, com Deus no papel de carcereiro, e a ignorância como a única forma de permanecer puro. Se conhecer é pecado, o que isso diz sobre a fé? Neste caso, dentro daquele contexto, não fala que conhecimento é pecado, é apenas uma ordem e advertência de Deus para não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que seria, no caso, a consequência da morte espiritual. Tanto que a sabedoria é sempre abordada e sempre incentivada nas Escrituras. A questão ali é que Adão e Eva já eram muito sábios, já tinham um corpo glorificado e, no caso, um corpo totalmente diferente. Adão era tão sábio que conseguiu nomear todos os animais do Jardim do Éden. Então ele já tinha uma sabedoria fora do comum. A questão era um teste de desobediência e o pecado, a inclinação do mal da natureza humana, queria adentrar no ser humano. Não tem nada a ver com o contexto que os ateus passam de inteligência, de sabedoria, que Deus não queria que o ser humano fosse inteligente, pois Deus mesmo criou todas as pessoas com racionalidade. Então a questão aqui não tem nenhum problema em ser inteligente, culto e ter sabedoria. Porém, vamos falar aqui sobre o contexto, o corpo perfeito, comunhão com Deus. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, em um corpo perfeito, em eterno estado de santidade e comunhão com o Criador. Eles não eram ignorantes, crianças sem discernimento, porém seres racionais e livres, vivendo em um ambiente harmônico e sem maldição. A advertência divina era clara: no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ou seja, Deus estava falando da morte espiritual, da total separação com Deus, que ocorreu depois que eles comeram o fruto da árvore proibido. Segundo ponto, entendendo a morte, um rompimento espiritual, não libertação intelectual. Quando comeram o fruto, Adão e Eva entraram imediatamente em morte espiritual, uma separação de comunhão com Deus, mesmo sem ainda sofrer morte física, que também seria uma das consequências. A expressão no dia indica certamente não imediatamente. Dessa forma, entrar no pecado significou perder o relacionamento íntimo com Deus e viver sob consequências desse afastamento. No caso, Adão e Eva até mesmo regrediu depois de ter comido e experimentado o fruto proibido. Eles eram até mais inteligentes, mais sábios. No caso, eles perderam essa condição depois que consumiram o fruto proibido. Terceiro, não foi liberdade, mas entrada do pecado. A narrativa é clara, não foi a inteligência ou a racionalidade que entrou, mas o pecado.
Comer do fruto abriu apenas os olhos para o mal e trouxe vergonha e culpa, e não, no caso, retirou a sabedoria, a inteligência, a racionalidade santificada. Adão e Eva sabiam distinguir o bem e o mal, porém não eram sábios como Deus, e essa falsa sabedoria gerou apenas morte espiritual. O quarto critério, o quarto ponto, é a transmissão do pecado e da morte a toda a humanidade. Paulo escreve: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Isso mostra que o pecado de Adão causou maldição espiritual na natureza humana, e a sentença de morte se tornou universal. Nossa herança não é de liberdade, mas de culpa. Nascemos separados de Deus. Quinto ponto. Adão e Eva tinham um corpo glorificado, não eram limitados. Aqui que está a grande diferença. Era um corpo limitado não só no aspecto físico, de não ter fadiga, cansaço, não precisar dormir, se alimentar por necessidade, etc. Era também um corpo e uma mente com mais racionalidade e sabedoria do que nós temos hoje. Algumas tradições, como a de Russell Nelson, sustentam que Adão e Eva tinham um corpo sem sangue e imortal, glorificado, porém, sem o fruto proibido, não podiam cumprir o mandamento de gerar filhos, pois seus corpos não estavam na condição para a mortalidade. Isso reforça que eles não eram inocentes e ignorantes, mas seres aptos, inteiramente criados para viver e obedecer a Deus. Sexto ponto é que a serpente sugeriu que Deus queria limitar o pensamento. A serpente provocou a dúvida, porque Deus impediria vocês de comer e se tornarem como Ele. Porém, isso foi o engano. O mandamento não era tirania, era teste de obediência e confiança. A liberdade dada era real. Eles decidiram e escolheram obedecer ou não. O pecado foi a resolução de viver conforme seus próprios critérios e não alinhados à vontade divina. Sétimo ponto, nem conhecimento divino, nem libertação do pensamento, apenas pecado. Adão e Eva, ao desobedecerem, não ganharam um novo nível de sabedoria moral ou intelectual. Ganharam consciência do pecado, culpa, vergonha e condenação. Narrativa bíblica vê isso como tragédia espiritual, não como triunfo filosófico ou alguma decadência filosófica intelectual. Ou seja, a tragédia da queda, a esperança em Cristo. A queda não foi libertação, foi tragédia, trouxe morte espiritual e física, separação de Deus e maldição para a criação, incluindo dor, trabalho e doença. Porém, aí entra a grande esperança da Bíblia, a promessa da semente da mulher. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O advento do último Adão, Cristo, que vence o pecado e a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 22 e Romanos, capítulo 5, versículo 18 ao 19. Em conclusão, o erro está em interpretar a queda como emancipação do pensamento. A Bíblia ensina que o que entrou foi o pecado, e com ele a morte espiritual, pois existe 3 tipos de morte quando eles, no caso, desobedeceram a Deus. A morte física, que vai ocorrendo no processo, uma consequência. Adão e Eva, quando comeram o fruto proibido, não morreram de imediato. Com o tempo que eles passaram a envelhecer, ter doença e também tendências à morte. E também a morte espiritual, que é o afastamento de Deus, da natureza humana, que foi ativada, e também a consequência da morte eterna, que é a separação total e eterna de Deus, e a ruptura da comunhão com Deus. Adão e Eva eram seres racionais e não foram impedidos de pensar, foram testados e falharam. Porém, a história não termina aí. Ela se completa em Cristo, no caminho da restauração e reconciliação com Deus. Bom, queridos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Você observa que alguns ateus, eles querem passar aquele mensagem, aquele contexto de que Adão e Eva, no caso, estavam lá vivendo racionalmente e Deus impediu eles de usar a racionalidade, o pensamento crítico, o intelecto, para eles ficarem apenas como marionetes. Quando, no caso, usassem a desobediência de comerem o fruto proibido, eles, no caso, estavam pensando por si mesmo
E no caso Deus, como se Deus estivesse condenando a sabedoria, a questão da racionalidade, do questionamento do ser humano de pensar. Isso não tem nada a ver. No caso, eles já foram criados perfeitos em pensamento, o corpo também. A lei era só um teste de desobediência. Ali tem mais a ver com condutas morais. Quando, no caso, eles comeram o fruto proibido, tem a questão do conhecimento intelectual e o conhecimento moral. A questão da moralidade foi ativada para a imoralidade, as tendências para roubo, crimes, adultério, mortes, falta de empatia, falta de amor ao próximo, tudo isso, abusos, todo esse tipo de degradação que entrou em Adão e Eva, quando eles, no caso, comeram o fruto proibido e contaminou toda a raça humana. Tem nada a ver que eles eram intelectuais, inteligentes, racionais, e ao comerem ficaram pessoas mais leigas nos assuntos, como pode dizer, ou no popular ficaram mais ignorantes. Não foi isso, foi uma questão mais de comportamento que atingir toda a raça humana para o pecado. Não foi uma questão de preconceito contra intelectualidade, não foi nada disso, foi uma questão apenas de condição do pecado, que no caso, assim que eles pecaram, veio a morte espiritual, e logo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já providenciou um Salvador, que era Jesus, o Cordeiro que foi imolado desde a salvação do mundo, ou melhor, desde a criação do mundo. Antes mesmo da criação do mundo, Jesus já tinha sido programado, pré-programado para a morte na cruz, que todas as coisas no tempo aeon de Deus já ocorrem. Então não tem nada a ver que os ateus já querem passar uma mensagem culto racional, que só eles são cultos, que eles são racionais, e os religiosos não são pessoas intelectuais inteligentes. Porém, há equívocos. Lógico que em parte esse argumento está certo, como também está certo eu dizer que os religiosos são inteligentes, os ateus são ignorantes. Isso também tem base. Há religiosos que são intelectuais, cultos racionais, e tem uns que não são, que são mais leigos. E há ateus também que são intelectuais, entre aspas, que no caso você chegar a ignorar a criação e o criador já prova que a pessoa não é inteligente. Mas podemos dizer que em outras áreas um ateu pode ser sim inteligente, e outros, além de ter essa deficiência de não acreditar na criação, no criador, ainda são ignorantes e leigos em outras áreas. Mas ninguém é totalmente inteligente ou burro, como você fala, ou intelectual. Cada um é especialista em uma área específica de conhecimento. Todo mundo, uma pessoa talvez não saiba, seja uma pessoa que tem bastante leitura, leia bastante livros, mas não sabe construir uma casa. Um pedreiro talvez não tenha leitura, mas sabe construir, reformar uma casa. Uma pessoa tem muito conhecimento em medicina, mas não tem nenhum conhecimento em literatura, por exemplo, ou em Bíblia. Outra pessoa pode ter muito conhecimento em educação física, ou nutrição, algo desse tipo, ou direito. Ser um advogado tem muito conhecimento, mas não ter conhecimento na área de gestão, de administração. Então tudo isso são áreas específicas da inteligência. Até porque existe várias pessoas que creem em Deus, que são médicos, juízes, advogados, arquitetos, administradores, dentre outros, arqueólogos, filósofos, dentre outros tipos de profissão que têm vasto conhecimento. Então não é certo dizer que todo religioso é ignorante, do mesmo jeito dizer que os ateus são ignorantes. Apesar que, como eu digo sempre, a você chegar ao ponto de, no caso, questionar e dizer que não existe um criador, há um pouco de ignorância, mas aí é um outro assunto. Espero ter respondido essa questão. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.